Desde o início da semana, uma série de boatos enviados principalmente pelo WhatsApp sobre ataques em escolas e faculdades causou pânico entre pais e alunos. Os últimos ataques provocaram uma onda de ameaças falsas nas redes sociais. São centenas de posts e mensagens que vêm trazendo insegurança para pais e alunos. Os responsáveis por publicar fake news sobre crimes podem pegar até 6 meses de prisão. Circulam desde listas de supostos estados e escolas onde os ataques poderiam acontecer, até datas que estariam marcados os massacres, além de perfis de supostos agressores. As polícias de diversos estados e o Ministério da Justiça afirmam que estão trabalhando para combater ameaças reais que foram registradas. A Secretaria de Segurança de São Paulo disse que todos os casos de ameaças são investigados e que diretorias das unidades de ensino estão em alerta e em contato com a Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está realizando um monitoramento, acompanhamento contínuo que envolve qualquer possibilidade de atentado em escolas para garantir a segurança e proteção de toda a comunidade escolar. A pasta orienta justamente isso, que as unidades de ensino registrem as ocorrências de qualquer anormalidade para que seja aberto um processo de investigação. Na cidade de Belém, no Pará, foi assinado um protocolo de segurança para instituições da rede pública municipal. O documento traz orientações às escolas municipais com ações a curto, médio e longo prazos, com a finalidade de garantir segurança aos estudantes, professores e funcionários das escolas municipais. A Secretaria Estadual de Educação tem realizado capacitações dos servidores da rede de ensino em segurança escolar. Treinamento que começa com preparo para a identificação de comportamentos de alunos que indiquem a necessidade de acompanhamento psicossocial. Por causa dessa série de ameaças, que são potencializadas pelos ataques que já ocorreram, como o último em uma creche em Santa Catarina, professores relataram que pais estão indo buscar os filhos na escola antes do horário de saída e unidades de ensino estão suspendendo atividades no pátio. Escolas e faculdades particulares divulgaram comunicados nessa semana com a intenção de acalmar a população e comunicar medidas de segurança. O Colégio Bandeirantes, no Paraíso, na zona sul de São Paulo, por exemplo, afirmou em carta que entendia o temor e a preocupação e que, a fim de garantir a proteção da comunidade, reforçou medidas de segurança. A Universidade INSPER enviou mensagens a alunos afirmando que, nesta quarta-feira, aumentaria a segurança de entradas e catracas e pediria reforço ao 12º Batalhão da Polícia Militar nas rondas da região. Ainda que os avisos que circulam sejam falsos, especialistas e autoridades orientam que toda ameaça seja denunciada à Polícia Civil e nos canais criados pelo Ministério da Justiça para que seja investigada. Quem produz e até mesmo quem compartilha essas mensagens podem responder por contravenção. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que empresas de tecnologia e plataformas de redes sociais poderão ser responsabilizadas pela falta de monitoramento e bloqueio de mensagens e perfis que incitem ataques em escolas. Que elas tenham mais cuidado, mais atenção, que esse monitoramento, portanto, não seja só da polícia, que as próprias plataformas cumpram a sua obrigação de prevenir a ocorrência de crimes. Durante o encontro, do qual participaram representantes do YouTube, Meta, Twitter, TikTok, WhatsApp e Google, a pasta pediu que as plataformas combatam de maneira mais eficiente os perfis que fazem apologia de violência ou ameaças às escolas. No entanto, representantes do Twitter no Brasil causaram mal-estar neste encontro, ao defender, dentre outras coisas, que um perfil com fotos de assassinos envolvidos em massacres em escolas não fere a política de uso da rede. A plataforma foi comprada pelo bilionário Elon Musk em outubro do ano passado e, desde então, tem sido alvo de críticas pelas mudanças nas regras de moderação de conteúdo.
Twitter voltou às manchetes dos jornais em todo o mundo depois de ter se recusado a excluir da plataforma conteúdos que fazem apologia à violência nas escolas. O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, deu uma entrevista à rede britânica BBC e ele rebateu as acusações, dizendo que, pelo contrário, a desinformação e também discursos de ódio no Twitter, na verdade, segundo ele, estão diminuindo. A gravidade do fato não para por aí. Questionado por e-mail pelo Estadão sobre permitir esse tipo de conteúdo, a resposta da rede social foi um emoji de fezes. Além do Twitter, o WhatsApp diz que não tem acesso ao conteúdo das mensagens trocadas entre usuários, já que elas são criptografadas e não realiza moderação de conteúdo. Afinal, como pais e alunos devem agir diante de uma ameaça de ataques a instituições de ensino? Como o medo pode alterar a rotina dessas pessoas? Sobre o assunto, vamos conversar com o psiquiatra e colunista do Estadão, Daniel Martins de Barros. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Sempre um prazer a gente poder conversar aí, trocar umas ideias para ajudar a esclarecer um pouco mais esses assuntos, né, Manuel? Sem dúvida, Daniel. Bom, desde o ataque à escola aqui em São Paulo, parece que se destampou uma espécie de panela de pressão, Daniel. Ocorreu depois Blumenau, aquele episódio terrível da creche, e várias tentativas de ataques em escolas pelo país. A gente tem registrado quase que diariamente problemas relacionados a isso. E a reboque disso, um aumento considerável de ameaças também, normalmente disseminadas em redes sociais. E claro que naturalmente isso instala uma espécie de estado de pânico, com pais inclusive receosos em mandar seus filhos para a escola. E aí eu quero começar a nossa conversa aqui. A gente sabe que isso não é um problema simples, mas por onde começar a tratar o problema, Daniel? É muito importante a gente lembrar que a escola é um lugar seguro. A escola é um lugar seguro. Ah, Daniel, mas você não está vendo esses ataques, você não está vendo esses ameaças? Estou acompanhando, está todo mundo vendo. Só que a gente precisa lembrar que teve algumas dezenas, entre 20 e 30 mortes de alunos em escola nos últimos 20 anos. E fora das escolas, todos os anos morrem 7 mil jovens e adolescentes por causas violentas. 7 mil todo ano fora da escola. E 30 dentro da escola nos últimos 20 anos. A escola é mais segura do que fora da escola. A gente precisa ter isso claro, Emanuel, porque senão a gente vai alimentando esse pânico, né? Um pânico moral que é assim, não, mas eu posso, será, mandar meu filho para a escola? Bom, os números dizem que é melhor você mandar do que não mandar. É mais seguro estar lá dentro do que estar fora. Então, mas e a ameaça e o risco? Aí a gente vai falar, talvez, sobre os outros aspectos de risco envolvidos em escola, que vão desde ser atropelado na rua, do acidente de trânsito, né? Poxa, mas e se no caminho da escola sofrer um acidente? Então, aí por causa disso você não vai para a escola? Né? Até, claro, chegar no fenômeno propriamente dito que a gente está discutindo. Mas eu acho que começa por aí. Se a gente passa tranquilidade, se a gente baixa a bola, se a gente fala o que é, a gente transmite uma tranquilidade que as crianças recebem. Se a gente fica desesperado, se a gente fica em pânico, a gente arregala o olho para conversar com eles, é óbvio que eles vão ficar ansiosos também. Claro que as redes têm um papel nisso, né? E está se discutindo, inclusive, se buscar um rigor maior no controle ou na aplicação das leis já existentes. Mas a raiz do problema são as plataformas ou a sociedade, Daniel? Pô, não dá para dizer que são as plataformas porque o problema já acontecia antes, mas não tem a menor dúvida que as plataformas e as redes sociais amplificam isso de uma maneira inédita. Eu lembro que nos anos 90, a gente estava me formando ali, estava saindo da escola, ali entre o ensino médio, indo para a faculdade, começo da faculdade, enfim. Teve uma onda de ameaça de bomba nas escolas. Não sei se você lembra disso. Sim. Né? Tinha, aí ligava, vai ter bomba. Aí às vezes era um moleque que não queria fazer prova, às vezes, né, era, enfim, alguém fazendo graça. Só que isso não ganhava esse aspecto de pânico, porque era um caso isolado, você ficava sabendo porque seu primo estudava na escola, porque foi na escola do vizinho, e aquilo morria ali, a notícia. Hoje, uma notícia dessa, ela vai repercutindo e ela vai se amplificando, e a
própria amplificação leva a mais casos, né? Porque é óbvio que não é o adolescente que está tranquilo, que está feliz, que tem campeonato de futebol hoje, sabe, que está ansioso para encontrar um namorado, indo para a escola, que vai fazer uma coisa dessa. Mas alguém que já não está bem, alguém que já está em crise, alguém que já está, sabe, vivendo ali um pouco no limite, começa a ver esses negócios, isso pode estimular novas ameaças, até como um grito de socorro, até como um pedido de, olha, eu também não estou bem. Com a falta de recurso própria ali do jovem, do adolescente, ele vai por algo que está acontecendo, algo que está fresco ali na cabeça dele. E aí isso amplifica as ameaças, só que aí essa é uma ameaça que nem era uma ameaça real. Ela cai na rede, ela simplifica, ela leva a novos casos. E a gente tem isso, né, dos pais com medo de mandar filho para a escola. Como é que você identifica, ao longo desse processo histórico, que discurso de ódio e violência ficaram tão naturalizados? Ou eles só estão mais expostos, isso sempre fez parte da nossa convivência? Não, eles foram amplificados também, e acho que aqui a gente tem um papel de rede social, que não tem dúvida, e um papel de lideranças também, de figuras de liderança, e de verdade eu não estou falando de A, B ou C, eu vejo isso em todas as lideranças, estimulando um discurso de nós contra eles, estimulando um discurso de divisão, de, sabe, sectarismo, de extremismo, porque isso é lucrativo para todo mundo que está no poder, né? Para todo mundo que almeja o poder, que está no poder. Quanto mais eu brigo com você, porque você discorda de mim, mais convicto você fica. Então, é interessante que haja briga para essas pessoas, né? Então, eu não acho que os níveis de estímulo às brigas são iguais. Eu acho que é diferente de líderes para líderes, mas eu não acho que é uma exclusividade também, né? E, obviamente, que, de novo, a rede social ela é um canal privilegiado para estimular esse discurso de ódio, porque aquilo que nos mobiliza afetivamente é aquilo que nos leva a replicar, a divulgar, a mostrar para os outros, porque aquilo gerou indignação e a gente vai e age em cima do sentimento ruim que a gente teve. Então, estimular esse sentimento ruim é uma estratégia dos políticos. Cada vez que você viu uma notícia que você ficou com raiva, saiba que você está caindo na armadilha que o político do qual você ficou com raiva quer que você caia, né? Porque isso faz você estimular mais brigas e aí aumentando essa polarização de lado a lado. Eu vou colocar aqui uma questão pessoal. Eu sei que isso no manual do jornalismo não é assim que a gente deve agir, mas eu acho que ela encontra reverberação em muitas pessoas que estão nos ouvindo e que são pais, né? Que provavelmente são pais, mães, enfim. Porque eu com minha esposa a gente se colocou no seguinte dilema depois desse aumento de boataria, possibilidade de ataques, de novos massacres. A gente falou, e agora? A gente trata isso abertamente com nossas filhas, a gente tem filhas pequenas, 8 e 12 anos, ou não trata? Claro que elas de alguma maneira estão sabendo, a gente tem que sentar e conversar, não tem que conversar, só se elas perguntarem. Enfim, ficou naquela situação. E agora? Como é que a gente lida com a questão? Queria te ouvir, Daniel, vamos ver se ilumina um pouquinho os caminhos. Olha, eu gosto da analogia, né, de quando a gente vai falar com os filhos, como é que a gente fala com eles sobre sexo? Como que a gente fala com os filhos sobre sexo? Tem uma fórmula. Você está sempre ali. Quando vai ser? Que hora vai ser? Como vai ser? Né? E é diferente de idade para idade, de contexto para contexto, de situação para situação. Então, a primeira coisa que a gente faz quando o filho vem com uma pergunta constrangedora, a gente fala, mas o que você acha? O que você já sabe? O que você ouviu na escola? O que estão falando? E você pega dali o que já tem de pressuposto, o que já tem de conhecimento, e vai a partir dali. Claro, cada um vai conhecer seu filho e vai saber a maturidade que ele tem para ver até que ponto você vai. Você vai falar das técnicas de prevenção que foram testadas em estudos, caso controle nos Estados Unidos. Não precisa. Como é que você vai falar com o filho? Depende também dos seus pressupostos, né? Mas ajustar o tom é fundamental. Então, perguntar para a criança o que estão falando, o que você acha, adequar para a maturidade daquela criança. E eu acho duas coisas. Primeiro, a criança não tem que ficar lendo jornal, não tem que ficar exposta sem filtro ao noticiário, tá? Por mais que a gente goste de ouvir a rádio na ida e na volta para o trabalho, a gente precisa filtrar o conteúdo para eles, porque eles não têm a mesma maturidade que nós, que já não temos tanta, vamos combinar, para lidar com tudo isso, né?
Aliás, o desespero aí dos pais mostra qual é a nossa maturidade para lidar com tudo isso que está acontecendo. A boataria, eu acho que eles têm que ser poupados. Agora também não adianta tapar o sol com a peneira. Ele está ouvindo isso na escola, o assunto está rolando. E aí, falaram alguma coisa? O que falaram? O que você acha? Mas aí, de novo, né? Muito de cada família, muito de cada contexto. Eu acho que o dilema, no meu caso, é como é que eu explico para as minhas filhas que a escola pode se tornar um ambiente completamente inverso daquilo que a gente pensa que tem que ser uma escola. Como é que eu explico que esse mundo foi desconstruído? Claro, em casos isolados, mas foi desconstruído. Para mim isso é um choque ter que explicar isso daí, entendeu, Daniel? Essa desconstrução, eu acho que está muito mais na nossa cabeça do que na delas, né? Claro. Elas não têm essa construção consciente de a escola como um lugar seguro, como um templo de transmissão do saber da Grécia Antiga até os dias atuais. Tem um monte de coisa que é um absurdo acontecer ataque em escola, sem dúvida nenhuma, mas que, dependendo da criança, dependendo da idade, fala assim, aconteceu. Podia ter sido uma tempestade de granizo, sabe? Podia ter caído um muro, aconteceu um crime. Para a criança, muitas vezes é isso, é um evento da natureza, ele não tem tantos pressupostos construídos assim, que vai ser desconstruído a partir de um evento. Separar o que é nosso do que é deles também ajuda bastante, sabe? E no caso das escolas, é parecida a lógica, Daniel? Tratar, claro, evidentemente, a depender da faixa etária da turma? Eu acho que sim. O desafio para a escola é maior, eu acho, porque a escola começa a ser cobrada pela garantia da segurança. Né? Então aconteceu um negócio lá, uma coisa absolutamente caótica, imprevisível, o sujeito pula o muro de uma creche, não é bullying, não é vingança, é um negócio errático, assim, e aí você fala para a sua escola, do seu bairro, como você está impedindo que alguém pule o muro com um machado? Não estou. Não é pressuposto que a escola tenha grade eletrificada e detetor de metais na porta e policial armado. Então, até porque muitas dessas coisas já estão provadas que não funcionam. Nos Estados Unidos, que tem mais histórico de ataques, já testaram um monte de coisa, e quando é imprevisível, e quando o sujeito está convicto, também é difícil de impedir. Então, o desafio das escolas é maior, por isso eu acho que tratar o problema, Emanuel, com o tamanho que ele tem. Porque senão a gente entra na lógica do pânico moral. O que é esse fenômeno do pânico moral? Ele acontece em muitas ocasiões, mas de repente a sociedade inteira se volta para uma ameaça e é identificada como uma ameaça extrema. E isso coloca todas as nossas armas voltadas para um inimigo como se aquele fosse o problema do mundo, e algo tem que ser feito, a sociedade inteira se convence disso, e aí não tem mais esquerda, não tem direita, não tem cima e embaixo, né? Aí está todo mundo de acordo que aquilo é um grande problema. Isso leva a medidas extremas, pouco baseadas em evidências, pouco justificadas, e 2 semanas depois ninguém mais fala disso. Aí a gente acha que tratou o problema, não tratou o problema, justamente porque a gente amplificou e deu uma medida exagerada, a gente não fala mais sobre isso, passa o pânico moral e o problema de base continua lá. Então é por isso que a gente tem que, eu acho que, colocar a bola no chão, falar da gravidade, é um absurdo, aconteceu, não tem que acontecer, mas dar a devida dimensão eu acho fundamental para a gente, inclusive, poder tratar direito do problema. Tem alguma fórmula para suprimir esse estado de pânico? Ouvindo você, eu fiquei pensando, por exemplo, quem tem pânico de avião, né? Que às vezes, claro que tá todas as evidências ali que é ultra seguro, tá tudo certo e a pessoa não consegue se controlar. Existe alguma fórmula para interromper isso, Daniel? É o que a gente tem pedido e felizmente o Estadão foi um dos primeiros veículos a vir a público e dizer assim, oficialmente, nós não vamos divulgar, nós não vamos repercutir, nós não vamos dar palco, nós não vamos alimentar essa cadeia de pânico. E outros grandes veículos vieram nessa esteira, eu fiquei muito satisfeito assim, por estar participando desse movimento de interromper isso. Infelizmente, a gente vê isso acontecer nas redes sociais, e aí é que o ser humano mostra quem ele é, né? Porque o sujeito briga com o jornal que está pondo aquela imagem, e aí o sujeito manda no WhatsApp da família dele. Então, acho que essa é a mensagem, gente. Não são só os veículos que são responsáveis para quebrar essa cadeia de reverberação dessas ameaças. Nós também. Recebeu no seu grupo, quebra, não passa para frente, ainda dá um toque, fala, gente, isso aqui é bom não divulgar porque amplifica.
ganhei algumas inimizades, aí, algumas antipatias nos últimos dias, gente postando e falando, gente, não posta, a gente pede pro jornal não mostrar e a gente fica mostrando. Daniel, não sei o quanto você estudou e se debruçou sobre casos como esse de ataques em escolas feitas por alunos ou ex-alunos. O que foi possível identificar de perfil psicológico desses alunos? O que os levou ao extremismo? Essa é uma pergunta excelente, porque ela tem resposta. E a resposta é: não existe um perfil. Os Estados Unidos são bem preocupados com isso, né? Eles são inventores dessa história de profile, né? Fazer o perfil de determinados tipos de crime, e não se conseguiu ter um perfil de ataque em escola. Cada ataque é único. Não dá para dizer foi isso, foi aquilo, como em todo comportamento complexo, é sempre uma sucessão e um conjunto de fatores, e não dá para falar foi tal coisa ou foi tal aquela outra coisa, porque é até um problema quando você pontua, fala assim, olha, o que faz acontecer esse tipo de crime é tal coisa, é o jovem desempregado. Aí todo jovem que está desempregado em crise, ele se sente mais inclinado, né? Isso é uma coisa que acaba estimulando. Ou fala que é culpa dos pais, né? É tudo culpa dos pais. Ou é tudo culpa dos pais, ou é o videogame, ou é o bullying. Ok, existem casos que essas coisas estão envolvidas, não tenho dúvida, mas é um conjunto tão complexo de fatores que não dá para dizer é culpa disso ou culpa daquilo. Perfeito. Eu não quero vilanizar, tão pouco estereotipar ainda mais a adolescência, Daniel, mas falta justamente a gente ter um olhar mais virtuoso para ela, a gente sempre enxerga ela como uma fase problemática. Aquela história, né? Uma frase do Spinoza que quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais sobre Pedro do que sobre Paulo, né? Então, quando a gente fala dos adolescentes, eu acho que a gente revela mais sobre nós mesmos do que sobre os próprios adolescentes, né? Porque essa nossa dificuldade de lidar com uma fase que todo mundo atravessou, arrepia os cabelos, é quando o cara fala, mas essa geração não tolera frustração, mas essa geração é impulsiva. Desculpa, o trabalho do adolescente é ser impulsivo, né? O meu trabalho é ser psiquiatra, o seu jornalista, o adolescente é impulsivo, o adolescente tem dificuldade de lidar com frustração. Não, mas não era assim. Era, você que não lembra, pergunta pro seu pai, né? Pergunta pro seu avô se você não era assim. Você acha que na época, então ali, né, nos 80, nos 90, o povo falava, nossa, mas os adolescentes de hoje, hein, que maravilha. Nossa, os adolescentes dos anos 90, dos anos 80, nunca vi adolescente. Então, você era um adolescente ruim da época. E cada geração de adultos lida mal com seus adolescentes. E às vezes a gente acredita em algumas coisas e a nossa crença molda o nosso comportamento, né? Então a gente passa a acreditar que essa geração é isso, aquilo, e a gente lida com eles dessa maneira e isso vira uma profecia autorrealizativa, né? Então eu concordo 100% que a gente já entra muitas vezes cheio de pressupostos. Vou falar com ele, mas ele é rebelde. Vou falar com ele, mas ele não ouve. Porque você perguntou antes. Quem que não ouve quem? Então, assim, quem que vai tomar o primeiro passo, né, para ouvir o próximo? Esperamos que seja o adulto, né? E quem que é o adulto da relação? Então, esse aproximar-se do adolescente desarmado para ouvir, de fato, e não ouvir já pensando em responder, não estou falando que é fácil, tá? Não estou falando que se fosse fácil, não tinha conflito. É difícil, mas eu acho que é o único caminho. Porque a gente gosta de falar assim, né, que essa geração, por exemplo, um exemplo que não é diretamente ligado à nossa pauta aqui, mas que se fala assim, que essa geração, ela não aguenta a pressão emocional. Porque esta geração, se aperta, ela pede para sair do trabalho, e aí não foge do burnout e tal. Na verdade, o que acontece é que a mudança não é de geração. A mudança é de uma era. Na nossa era, as pessoas não estão mais dispostas a aguentar as mesmas pressões. Bom, aconteceu com o Papa. Né? Ele não era adolescente quando ele pediu para sair e ele estava já com insônia que ele não aguentava mais trabalhar. Verdade. Aconteceu com a primeira-ministra da Nova Zelândia. É uma era que muda a cabeça das pessoas. Só que quem vai na frente? Quem são os primeiros a levar essa mudança, a dar cartaz para essa mudança? São os jovens, são os adolescentes. E aí a gente fica com birra. Mas eles estão fazendo. Bom, eles começaram, só que eles são primeiro o para-raio que capta uma mudança de consciência, que depois vai todo mundo atrás. Eles estão construindo o mundo deles. E nosso medo é porque quando nós estivermos velhos e eles forem adultos, a gente que tem medo de não estar preparado para o mundo que eles estão construindo. Mas que faz parte da forma como a gente se relaciona com eles, que estão inseridos aí, são o foco desse problema todo que a gente está tratando originalmente aqui.
Perfeito. Então vou finalizar o nosso papo retomando com o princípio da conversa. Não há motivo para pânico, né, Daniel? Olha, pânico não há motivo. O pânico não ajuda. Nós devemos estar atentos. Nós devemos estar receosos. Eu acho que até o receio é bom, porque aí a gente vai pensar nessa questão. Por que a sociedade brasileira é tão violenta a ponto disso pular os muros e entrar na escola? Às vezes, literalmente. Não é a escola só que é violenta, a sociedade brasileira é violenta. E por que a gente aceita nós sermos, por exemplo, o trânsito mais violento do mundo? Por que a gente aceita isso? Tem alguma coisa cultural que precisa ser vista, e o medo que talvez esses casos, né, nos despertem, possa ser usado para a gente falar, bom, a gente precisa mudar algumas coisas. Então esse receio é bom. Agora o pânico trava. O pânico, ele é a prevenção do pensamento. Então o pânico não ajuda. Eu acho que a gente tem que evitar de verdade esse pânico, e a melhor maneira de a gente evitar, que o que está ao alcance do ouvinte que está nos acompanhando, é frear essa cadeia de divulgação incessante de ameaças, e, né? Baixa a bola, não passa para frente e vamos pensar na sociedade que a gente quer construir. Sensacional. Psiquiatra e colunista do Estadão, Daniel Martins de Barros. Sempre muito bom conversar contigo, Daniel. Obrigado, viu? Um prazer, estou sempre à disposição, Emanuel. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 13 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.